Olá, amigos. É muito bom termos o nosso encontro aqui no programa Castelo Forte, um programa de diálogo, de entrevista, de mensagem, um programa também de vermos quantas coisas bonitas acontecem aqui em nossa cidade, ao nosso redor, trazendo pessoas que contribuem para a vida, para a educação, para a fé, enfim, uma vida melhor para todos nós. Hoje nós temos como convidado do programa a professora Suzane Giongo, que atua como professora já há bastante anos aqui em nossa cidade, no Colégio Evangélico Alberto Torres, e ela vai conversar conosco sobre não somente um livro, mas um pouco daquilo que ela aprendeu conversando, entrevistando 95 pessoas aqui da nossa região que tiveram uma participação muito especial na construção de uma comunidade escolar. Professora Suzane Giongo, muito obrigado por aceitar o convite de estar conosco aqui, de conversar um pouco sobre o livro Histórias Entrelaçadas, que será lançado em breve, um livro que tem muito a ver com o Vale do Taquari, com muitas famílias, muitas pessoas. Tudo bem com você? Tudo bem, pastor Eric. Agradeço imensamente o convite em nome da escola. E eu acredito que este é o lugar certo para a gente conversar sobre o livro e sobre outras situações que acontecem em sala de aula, em escola, em educação, porque todas as pessoas que participaram desse trabalho falam de louvor, de agradecimento. Então esse local eu acredito que seja o ideal para falar em primeira mão. Professora Suzane, conversando com você alguns dias atrás sobre esse livro, deu para perceber que mexeu com você, conversar com essas pessoas, ouvir as histórias delas. Mexeu com você e a gente gostaria que você compartilhasse um pouco conosco. Como é que foi, o que você viu nessas conversas com tantas pessoas que colaboraram com a história de uma instituição educacional, que é o SEAT aqui em nossa cidade? O que chamou a atenção tua nessas conversas com essas pessoas? Talvez eu tenha que compartilhar um pouquinho da minha vida. Eu sou professora, filha de pais professores de escola comunitária. Então eu cresci ouvindo meu pai dizendo o termo comum unidade. Mais tarde eu fui estudar no Colégio Martin Luther em Estrela e houve a sequência desses valores e princípios, e em 1978 eu chego no SEAT, recebida pelo diretor Altman, e ele me diz: um povo sem memória, um povo sem história. Então eu posso dizer que eu sou do interior de Roca Salles, estudei em Estrela e vim atuar em Lajeado. E percebo que os valores trabalhados são comunitários. E ao entrevistar essas pessoas, eu sinto que todos eles têm esse perfil, talvez um pouco adormecido, e ao falar do seu trabalho, da sua dedicação ao próximo, porque ser profissional da educação tem como base o se dedicar, eu percebo o quanto isto está dentro de cada um. Houveram pessoas que choraram, que se emocionaram e diziam: eu fui importante? Será que o meu trabalho fez a diferença? Então relatam histórias, a professora que deu aula em 1945, né, fala sobre o trabalho dos limites com os alunos já naquela época. Falam da época do internato, da escola, onde alunos de todas as regiões puderam buscar o seu estudo aqui nessa escola. Trazem a história do livro de ouro, que tantas assinaturas de pessoas de outras regiões contribuíram para que a nossa escola seja o que ela é hoje, referência. Sempre foi, na verdade, mas continua uma referência na região. Tantas vidas dedicadas e tanta emoção eu pude ver no olhar e na maneira de se expressar quando se remetem às histórias passadas. Quer dizer, uma escola comunitária como é o SEAT existe por causa do envolvimento de muitas pessoas por muito tempo. Aqui o livro fala desses 120 anos.
e você coloca essa questão comunitária. Como você percebe isso no sentido bem prático, até mesmo no envolvimento das pessoas, até na doação de valores financeiros? Esse espírito comunitário está bastante presente nessas histórias que você conta aqui. Sim, justamente o nome do livro, eu acho que reflete um pouco do que a gente vai encontrar no miolo do livro, né? Histórias que se entrelaçam. Então são guardas, professores, diretores, cozinheiras, todas fazendo parte desse espírito comunitário. Todas do seu jeito colaborando e pensando no bem, no bem da educação. E isso eu me sinto muito abençoada em poder representar esse povo todo. Porque o professor ou profissional, muitas vezes, ele não consegue transmitir ou não tem voz para isso. E nesse momento eu consigo dizer que em algum momento esse profissional teve voz para falar desse seu espírito comunitário. Eu fiz tanta coisa, né? E hoje ele pôde registrar, eu fiz tanta coisa, eu vi tanta coisa acontecer. E essa foi uma das alegrias que eu percebi. Puxa, eu plantei árvores, né? Eu trabalhei junto ao OASE, né? Eu criei o conjunto instrumental, eu criei o hino da escola. Então eles nem se percebiam tão empreendedores e tão autores de muitas coisas que nós usufruímos na atualidade. Você nos fala agora de duas coisas muito interessantes que eu percebo. A primeira delas é que na história as pessoas contribuem de muitas formas diferentes. Você fala aqui de coisas simples como plantar uma árvore, como criar um conjunto instrumental, que já é algo muito mais complexo, mas pessoas contribuem de muitas formas diferentes. E, em segundo lugar, você também menciona algo que muitas vezes as pessoas não percebem o valor daquilo que elas fizeram no passado. Você Certamente. Concorda com isso? Sim. E isso foi, quando terminavam o seu relato, me parecia que eles novamente se sentiam pertencentes a uma instituição, que muitos deles já são aposentados, né? Então, eu usei um critério de entrevista, 10 anos de SEAT, porque a minha pergunta era, no início das entrevistas, quem são essas pessoas que tanto se dedicam ao próximo, né? Então, nas entrelinhas, quem for adquirir um livro ou ler algum livro, vai perceber quem são essas pessoas que se dedicam. E elas, você percebe que elas valorizam o passado ou que às vezes o passado não é mais reconhecido? Como é que você percebeu isso nas conversas e entrevistas? Por isso eu volto a dizer, eu me sinto abençoada por ter feito essa ponte. Muitas vezes há uma distância entre gerações. E isso me fez sentir muito bem, porque vamos receber a escola nova. Mudou muito. Eu, que ainda sou professora da escola, eu percebo que muitas coisas permaneceram. Talvez os métodos mudaram, os recursos mudaram, mas a filosofia cristã permanece. A gente percebe em tantas atividades que a gente realiza, e eles poderem contar que foram eles os idealizadores de alguns projetos que deram certo. Por exemplo, o livro da vida, que alunos na 7ª série escrevem, né, foi criado há 20 anos atrás pela professora Roseli. Então, e assim outros tantos exemplos eu poderia citar. E eu gostaria de mencionar algo que eu acho interessante, que eu quero frisar no livro, é que há linhas entrelaçadas, todas elas do mesmo tamanho. Então, guardas, diretores, professores, todos têm a mesma importância, como uma comunidade deve ser, eu acredito. E elas não têm fim, mas elas também não têm início. E a escola iniciou em 1892. Mas o propósito disso era remeter aos nossos antepassados, com certeza muito mais cedo, já na época do Lutero, né, vindo com os nossos antepassados, essa ideia de escola comunitária,
vem vindo e permanecendo até hoje. Então, se eu falo de histórias entrelaçadas 120 anos SEAT, eu também falo de tantas outras escolas da região que lutam pelo mesmo ideal, às vezes com mais ou menos dificuldades, mas que erguem a bandeira da educação. E eu acredito que o professor aqui, quando sente dificuldade em falar na primeira pessoa do singular, eu fiz, eu acredito, eu participei, eu tenha colaborado um pouquinho como organizadora, de dar esse poder, né, porque é um diferencial dar voz ao profissional da educação. Quer dizer, você sentiu claramente essa função de ser um veículo, dar uma voz, como você disse, para muitas pessoas que talvez não tiveram a oportunidade de ter o seu trabalho reconhecido, como agora, pelo menos contado de uma forma resumida nesse livro. Você acha que muitas pessoas acabam, vamos dizer, tendo a sua história não reconhecida, não contada? Qual é a sua impressão sobre isso? Olha, penso que algumas sim. Penso que, não vou dizer que é o único momento em que foram reconhecidas, mas eu vejo como um todo, a educação não está sendo valorizada. Como um todo, não só Lajeado, na região como um todo. Então agora olhando, relendo, eu li ele várias vezes, cada vez que eu leio eu vejo algo que possa ser explorado. E como professora de ensino religioso, com certeza muitas histórias eu vou levar para dentro da sala de aula. Porque o agradecer àquele colega que te ensinou, eu tenho tantos colegas mestres que me ensinaram a ser o que eu sou hoje. Isso precisa de humildade para receber, mas precisa também humildade de dar. E o profissional da educação sabe fazer isso. Como reconhecer? Talvez um grãozinho de areia seja o livro, mas me sinto muito lisonjeada em poder ter feito isso. E aí eu preciso citar o apoio da direção, tanto o apoio ao registro, que eu acho fundamental, porque eu fui coordenadora dos 120 anos da escola, e onde eu peguei informações em livros antigos. Então agora esse apoio ao registro, que deve permanecer em qualquer instituição, foi abraçado pela direção sem um apoio incondicional. Então, estamos conversando com a professora Suzane Giongo, professora no Colégio Evangélico Alberto Torres, sobre um livro que fala dos 120 anos desta instituição comunitária aqui em nossa cidade, no SEAT. Livro esse que traz entrevistas com 95 pessoas, homens, mulheres, pessoas que deixaram a sua marca nessa escola. Professora Suzane, pessoas de vários lugares do Vale do Taquari fizeram parte dessa história, talvez a maioria anonimamente. Pessoas do interior, aqui da região. Que dificuldades você percebeu, que você poderia talvez relatar um pouquinho, que haviam anos atrás? E como é que a gente percebe essa ajuda de pessoas, às vezes lá do interior, né, de cidades pequenas, o interior de Roca Salles, o interior de outras localidades aqui? Décadas atrás, essas pessoas investiam, ajudavam, colaboravam com a escola aqui em Lajeado. O que você ouviu que tinha de dificuldades, talvez naquela época, que hoje, quem sabe, já superamos ou que está diferente? Olha, diretamente ninguém fala sobre essas dificuldades. Mas nos depoimentos também outras histórias que eu li, havia toda uma preocupação para receber essas pessoas que tanto almejavam estudar. Sempre diretores tentavam arrumar um jeito, alguma condição para que eles viessem. Então, ou vinham trabalhar dentro da escola, né? Eu fui uma delas. Eu morei na escola há 4 anos. Então, em troca, eu cuidava do internato e recebia alimentação e estadia. Tantas outras colegas minhas faziam isso. Ou vinham trabalhar na secretaria e, em troca, ganhavam a escola. Houve, claro que nem todos foram contemplados, né?
E aí eu também compartilho com meu pai, professor, o quanto ele se dedicou para que isso funcionasse, quantos alunos ele encaminhava para escolas. Então, quantos colegas hoje são formados, porque sempre houve essa preocupação. E eu vivenciei essa preocupação dentro da escola. Volto a dizer, nem todos são contemplados. Vivenciei a época do internato, como falei há pouco, onde mais de 120 internos moravam na escola. Essas histórias são fundamentais e com certeza muitos com bolsas. Então eu sinto essa preocupação desse abraçar, acolher de quem precisa. Também como professora de ensino religioso vivencio muitos projetos, às vezes não a olhos vistos porque a gente não divulga ou não é esse o propósito. Participei anos do projeto Inclusão, tanto que trabalhei com crianças especiais, temos esse projeto na escola, que isso também é ser comunitário com um outro olhar. O que eu percebo, o envolvimento maior nas épocas antigas, das famílias. Talvez na igreja vocês estejam passando pela mesma situação, a geografia não permite, as situações de filhos fora, dificulte esse participar direto. Mas é um resgate constante. Sim. Ou seja, nessas entrevistas e conversas, você percebe que mudou muita coisa no jeito das famílias viverem ou de participarem da vida comunitária. Nesse sentido, mudaram algumas coisas, talvez a vida comunitária perdeu um pouco, ou como você avalia isso? Eu não diria que perdeu, mudou. Então, até como professora de ensino religioso, eu gosto muito. São turmas de 32 alunos, que participam, que gostam de ouvir histórias de Jesus. Eles participam, só que eles precisam que tenha alguém contando, que tenha alguém os envolvendo nessa situação. Mas eles respondem positivamente. De uma outra forma, eu também não posso me agarrar ao como era. Então, eu até acredito que o lema desse ano vem trazendo isso. A igreja, às vezes, tem que ir, a escola tem que ir ao encontro das famílias. E as famílias, aos poucos, observar que a escola trabalha junto e não contra. Por exemplo, eu sou da época que eu pegava a mão do aluno e ensinava as letras A e a U. Hoje eles vêm praticamente alfabetizados pelo computador. Então, os recursos mudam, mas a carência afetiva continua. A necessidade do pegar na mão continua. Eu preciso dar um abraço, eu preciso dar um sorriso. Não é mais aquela questão de pegar na mão, que às vezes faz falta, Professora Suzane Giongo, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo, nosso diálogo aqui no programa Castelo Forte. E eu gostaria de parabenizar a escola, Colégio Evangélico Alberto Torres, parabenizar também a você, a organizadora deste livro, Histórias Entrelaçadas, contando dos 120 anos do SEAT e junto ali nesse livro, muito também da vida, não só de 95 pessoas, mas famílias e também da nossa sociedade aqui no Vale do Taquari. Assim, nós queremos deixar um convite, não é isso? Para que as pessoas possam adquirir esse livro, possam também lê-lo e quem sabe até mesmo dar de presente para algum amigo, algum familiar. Você gostaria de deixar ainda uma palavra final para aqueles que nos assistem? Há muitas fotos que remetem a várias histórias, com certeza vocês vão relacionar com algum fato de sua vida. E a frase escolhida para a campanha, para que vocês venham ao lançamento, é esta obra que entrelaça a sua história e educação. Tanto faz se você é aluno, se você é pai, se você é amigo da escola. Na hora que você ler a história de um professor, saber de onde ele veio, o que ele pensa, o que ele pregou esses anos todos, você está reconhecendo o valor desse profissional. Agradeço também aos colaboradores. Sem a boa disposição, e sempre foi muito bem recebida, acolhida na casa, abriam as portas, eu entrava nas casas, ou alguns vinham até a escola. Então isso não tem preço.
né? Então, vai ser um livro bastante acessível. Temos também, se posso compartilhar, a contracapa de Alexandre Garcia, um ex-aluno, que tanto luta pela educação fora do Rio Grande do Sul. Ele conhece a nossa situação, foi aluno, alguns colaboradores foram professores dele. Muito bem, mais uma vez parabéns por esse trabalho, belíssimo trabalho, que ele seja um livro que ajuda a valorizar a história, mas também olharmos para frente como pessoas que têm conhecimento de onde vieram, as lutas, os desafios e as conquistas também aqui na nossa região. Muito obrigado, professora Suzane, por esse trabalho e obrigado por estar conosco aqui no programa Castelo Forte. Muito obrigada pela atenção. Olá, amigos, amigas. Convido para conversarmos, refletirmos sobre um aspecto muito presente na nossa vida profissional, na nossa vida de trabalho, que é justamente o relacionamento entre colegas de trabalho, entre empregados, patrão, patroa e vice-versa. Esta relação, ela tem certamente muitas histórias diferentes. Algumas pessoas têm histórias bonitas de cooperação, de entendimento, de luta em conjunto em prol de uma instituição, de uma empresa, enfim. Mas também nós todos sabemos que existem histórias tristes, histórias de injustiças, de abuso. Lá no Novo Testamento, numa carta, a carta do apóstolo Pedro, ele fala para os cristãos, lá no início do cristianismo, sobre como eles deveriam proceder, se comportar na sua relação com o chefe, o patrão, no caso, muitas vezes naquela época,
lá nas primeiras décadas da era cristã, havia muita relação de escravidão. E os primeiros cristãos tinham esse desafio: como se comportar, como agir quando o patrão é uma pessoa que abusa, uma pessoa que não trata bem, uma pessoa que não respeita. Como um empregado, ou até naquela época um escravo cristão, deveria agir. A Bíblia toda, ela nos chama a sermos pessoas que lutam pela justiça, que lutam pela paz, e que nos esforcemos para combater todo tipo de tortura, todo tipo de abuso. Mas eu convido para que ouçamos o que o apóstolo Pedro ensina em relação a um comportamento visando um bom exemplo. Ele ensina pensando, esperando que a atitude dos cristãos possa ajudar a criar um novo momento, uma nova situação também no local de trabalho, nessa relação de patrão, empregado, como eu disse, na época até mesmo como escravos. Ele escreveu na primeira carta, capítulo 2, sejam obedientes e respeitem os seus patrões, não somente os que são bons e compreensivos, mas também os que o tratam mal. Se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que esta é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. Se vocês sofrem por terem feito o bem e suportam esse sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disso, pois foi para isso que Ele os chamou. Pedro convida para uma postura, uma atitude realmente diferente. Pedro não está dizendo que devemos suportar torturas, injustiças indefinidamente, mas Pedro diz sim que um cristão deve ser alguém que tem uma postura de respeito, de cooperação, alguém que muitas vezes até mesmo suporta sofrimentos pacientemente, para que essa atitude seja um espelho, seja uma atitude que chame os outros a repensarem, a mudarem, enfim, uma atitude que promove uma vida melhor. Amigo, amiga, essa é uma atitude que sim, exige dedicação e muitas vezes até sacrifícios. Pedro nos chama a esse tipo de vida se baseando e apontando para o próprio Cristo, onde ele diz que ele, Cristo, sofreu por nós e deixou o seu exemplo para que sigamos os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. Cristo, mesmo sendo insultado, não insultou de volta. Cristo não buscou a vingança. Cristo, mesmo sendo injustamente acusado, não procurou dar o troco na mesma moeda. Cristo sofreu injustamente, mas por amor, ele cumpriu a sua missão e colocou nas mãos de Deus o Pai o pedido, a esperança de que Deus sim realizasse justiça. Dessa forma também, convido para que pensemos que em nossa vida diária, muitas vezes também, precisamos, quem sabe, sofrer pacientemente, sem insultar de volta, sem dar o troco, sem nos tornarmos vingativos, mas agindo de uma forma coerente,
agindo de uma forma que dê o bom exemplo, na certeza de que Deus, o Pai, vê, enxerga, é justo e no fim, a vontade de Deus, a misericórdia de Deus certamente se realizará. Que a nossa postura no trabalho, no trânsito, na vida diária, seja uma postura de alguém que procura ser um construtor de uma vida melhor, não aumentando o estresse, não aumentando a injustiça, não aumentando o clima tenso, mas sim sendo alguém que tem uma atitude, uma postura de misericórdia, de paciência e também na certeza de que Deus vê tudo e a sua justiça se realizará. Que essa palavra nos acompanhe, que ela nos encoraje e nos dê força no nosso dia a dia. Amém.